Olá, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Veja nessa edição. Os desafios e direitos garantidos às mães após a licença maternidade. Estou naquela angústia de, ai meu Deus, como vai ser, se eu vou conseguir continuar com esse propósito, para sair do trabalho também, para continuar dando as mamadas para ele. Reportagem especial mostra a saga de imigrantes em busca de emprego e de uma vida melhor em Cuiabá. Naturalmente, essas pessoas não têm visto de trabalho e não têm autorização do Ministério do Trabalho. Em estúdio, o auditor do trabalho Daniel Magalhães comenta sobre pejotização, quando a empresa contrata um empregado como se fosse pessoa jurídica. E agora, no Trabalho em Revista, está começando. Quem é mãe sabe que voltar ao serviço após ter filho não é tarefa fácil. E o Trabalho em Revista mostra agora os direitos garantidos a essas trabalhadoras após a licença maternidade. Desde a chegada de Martim, tudo mudou na vida da Marcele. É tanto amor que não coube apenas no coração. E ela materializou o sentimento ao decidir tatuar a rotina maternal no antebraço. Mas após passar quase 6 meses grudada assim, 24 horas por dia com o filho, Marcele nem consegue imaginar como vai lidar com a separação quando tiver que retornar ao trabalho. Estou naquela angústia de, ai meu Deus, como vai ser, se eu vou conseguir continuar com esse propósito, para sair do trabalho também, para continuar dando as mamadas para ele, né? E como é o momento dele e a hora que ele quer, então estou com esse receio. É uma angustiazinha que a mãe, eu acho que toda mãe tem mesmo, né? Que é a hora de retornar ao trabalho, né? Para mães como Marcele, a CLT estabelece alguns direitos na volta da licença maternidade. A empregada mãe tem direito a 2 descansos especiais de meia hora cada um, exclusivamente para amamentar o filho, até que ele complete 6 meses de idade. O período ainda pode ser prorrogado, dependendo das condições de saúde da criança. Com certeza dá. E a gente busca de todas as formas, né, o melhor para os nossos filhos. Para garantir esses benefícios às mães e aos bebês, os empregadores também precisam se organizar. A lei determina, por exemplo, que empresas com mais de 30 trabalhadoras ofereçam um local adequado para abrigar as crianças em fase de amamentação exclusiva. Em outros casos, a mãe pode escolher uma creche de sua preferência para deixar o filho. Neste caso, o reembolso do auxílio creche não pode ser menor que o custeado pela trabalhadora. Se a escolha da funcionária foi pela creche, este nutricionista explica alguns cuidados que as mães precisam ter, principalmente na hora de estocar o leite materno. O leite ele tem que ser armazenado por 12 horas, é o recomendado. Passando essas 12 horas, é importante congelar esse leite. Lembrando, o recipiente tem que estar bem higienizado, o recipiente que vai fazer a retirada do leite, né, também muito bem higienizado para poder ter uma qualidade melhor desse leite. Porém, nos últimos anos, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso decidiu que condomínios de centros comerciais, como shoppings, têm a obrigação de oferecer espaço de amamentação. Em Cuiabá, há pelo menos 3 decisões judiciais para que os shoppings ofereçam este espaço. Então, quem é que tem um controle daquele espaço? É o condomínio, é o shopping, e não os lojistas individualmente considerados. Então, já que ele tem um controle do espaço, ele tem como organizar o uso daquele espaço, é dele a responsabilidade de construir um espaço e manter para a guarda dessas crianças, período de amamentação. Para essa pediatra, a lei também se justifica porque o aleitamento materno garante uma vida melhor aos bebês no futuro, ao diminuir o risco de infecções, alergias, doenças respiratórias, entre outras. Além de evitar ainda a obesidade, colesterol alto, hipertensão e diabetes tipo 2. O dia que os empresários eles certificarem e entenderem que a mãe vai trabalhar melhor, vai ter maior produtividade, vai ter menos afastamento do trabalho por doença do seu nenê, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que a criança fica mais doente. Eles vão investir, com certeza, fundo nessa sala de coleta, nesse tempo maior
para os nenéns ficarem com as mães. Desde 2015, mais de 56 mil venezuelanos entraram com pedido de refúgio ou de residência no Brasil. Os dados são da Polícia Federal. Eles fogem da crise e da fome e tentam conseguir um emprego e melhores condições de vida por aqui. Você sabia que eles têm os mesmos direitos trabalhistas garantidos aos brasileiros? Veja na reportagem. O desemprego e a fome obrigaram milhares de imigrantes a deixar quem mais amam para trás à procura de uma vida melhor no Brasil. E a maioria dos estrangeiros que pisam em solo brasileiro vem de países como Haiti, Peru e Venezuela. Buscando trabajo, una mejoría para mi familia en Venezuela. La Roma está muy crítica en Venezuela. Está muy crítica, no vale nada ahorita el dinero ya. Que se gana las personas no alcanza para nada. Un kilo de carne está en 8 millones de bolívares. 8 millones y un sueldo de un trabajador son 5 millones, ¿qué le parece? Un kilo de frango, un kilo de pollo, vale 5 millones. Rafael decidiu vender o pouco que tinha na cidade de Margarita, na Venezuela, para atravessar a fronteira. Toda a família dele chegou a ficar até 3 dias sem se alimentar por causa da crise econômica do país. Ya parecía un esqueleto humano, verdaderamente. El viento me lleva de todo y aquí en Brasil he conseguido un país amigo, más que amigo, hermano, y no tengo cómo agradecerle a Brasil, en verdad, ni con mi vida esta, pero porque es que es verdad que se han portado demasiado bien y me conmueve la ayuda de la gente desinteresadamente. A primeira onda de imigração começou com os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Estima-se que de lá para cá, pelo menos 90 mil haitianos vieram ao Brasil em busca de trabalho. Mas desde 2015, uma nova onda de imigração desafia governo e sociedade. Para se ter ideia, segundo o governo federal, aproximadamente 56.740 venezuelanos pediram refúgio ou residência à Polícia Federal para fugir principalmente da fome que toma conta do país vizinho. Em Cuiabá, eles estão alojados na sede da Pastoral do Migrante. Aqui eles dão os primeiros passos para sair da ilegalidade. Então é importante que eles saibam que eles não podem ser discriminados na empresa porque eles são estrangeiros, que eles têm os mesmos direitos, que eles têm que ser tratados também humanamente igual a todos os outros trabalhadores. E quando se sentem lesados, os imigrantes procuram a Justiça do Trabalho. Somente em Mato Grosso, são aproximadamente 101 processos ajuizados por estrangeiros. Mas nós temos que deixar muito claro uma situação diferenciada, que são dos trabalhadores imigrantes ilegais. Aqueles que entram, no Brasil, às vezes têm até anotações criminais em seus países de origem, ou não têm passaporte válido, entram pelas fronteiras sem fiscalização. Naturalmente, essas pessoas não têm visto de trabalho e não têm autorização do Ministério do Trabalho. Mas se mesmo assim elas forem contratadas e trabalharem, qual é a posição da Justiça do Trabalho? Há alguma dúvida em relação a isso, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem reconhecido que, por imposição constitucional também, de tratados internacionais, ela tem os mesmos direitos de um trabalhador brasileiro. Só que o que acontece, sinaliza também a jurisprudência, que o juiz do trabalho, verificando que a pessoa é ilegal, reconhece a título de indenização todos os direitos, só que tem que notificar a Polícia Federal, o que pode importar numa deportação. Este não foi o caso de Denis Gonzalez, que está no estado há 3 meses. Ela e o marido chegaram juntos com outros 69 venezuelanos por meio do programa de interiorização no mês de abril deste ano. Começou a trabalhar neste colégio particular com carteira assinada um dia depois de desembarcar em Cuiabá. Depois de vivir en la calle, de comer liso, puedo decir que ya tengo otra vida. Estamos morando en barrio Cochipó, en un mini kitchenette, que es como decir un mini apartamento en Venezuela. Empezamos sin nada y bueno, ya tenemos un fogón, una heladera. Hoy me regalaron una cama y mis compañeros que me han regalado que si culier, platico, todo bien. Nós temos muitas pessoas que já têm muitos anos na casa, como temos outras pessoas que vão chegando. Tem um pouco de tudo, não é? Estamos muito contentes com essa diversidade cultural, porque essa diversidade cultural nos humaniza. Mas a alegria da venezuelana contrasta com a tristeza de ter deixado os 4 filhos para trás.
mi proyecto, que nunca he puesto prioridad antes de mis hijos. Mis hijos son de primero. Nuestro pensado es traernos a nuestros hijos lo más rápido posible. O sea, nosotros queremos que ellos gocen de... yo todavía no me he podido comer un platico de comida con gusto, porque sei que meus filhos não se estão comendo já. No Tome Nota desta semana, veja 6 coisas sobre o salário. Seis coisas sobre salário. O salário é a remuneração paga pelo empregador ao empregado pelo serviço prestado em razão do contrato de trabalho. E fique ligado, ele deve ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte ao vencido. Além do pagamento em dinheiro, também considera-se como parte do salário o fornecimento de alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações que não sejam obrigatórias para a execução da atividade. O pagamento do salário não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, com exceção de comissões, porcentagens e gratificações. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre o valor acordado, o empregado deve receber salário igual ao profissional que desempenhar serviço equivalente na mesma empresa. E atenção! Vestuários, equipamentos e acessórios fornecidos para a prestação do serviço não são considerados como salário. O salário pode ser pago em espécie, transação bancária ou cheque, desde que o horário do pagamento permita o desconto imediato. Essas foram as 6 dicas de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST-Tube, é a Justiça do Trabalho sempre com você. E no próximo bloco vamos falar sobre pejotização. Entenda mais sobre essa prática considerada ilegal e usada por algumas empresas para contratar empregados como se fossem pessoas jurídicas. Quem fala sobre esse assunto é o auditor fiscal do trabalho, Daniel Magalhães. Não saia daí que é no próximo bloco. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. No trabalho, também é lugar de cuidar da saúde. Ao invés de mais café, por que não um copo de água? Escada em vez de elevador. Descansar as vistas quando usar o computador por muito tempo. Um ambiente saudável faz bem para todos nós. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.
eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. No Brasil, cerca de 2.700.000 crianças entre 5 e 17 anos se encontram em situação de trabalho irregular. Não leve na brincadeira. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Uma campanha da Justiça do Trabalho. Reafirmando seu compromisso com a transparência e a cidadania, o TRT Mato Grossense disponibiliza em seus sites os mais variados tipos de informações e serviços. Além, é claro, das notícias do Judiciário Trabalhista em nosso estado, atualizadas diariamente. Acesse já www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista. Você já ouviu falar em pejotização? Sabe o que significa e se é uma prática legal? Quem vai responder essas e outras perguntas é o auditor fiscal do trabalho, Daniel Magalhães, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, estamos à disposição. Daniel, a palavra pejotização já quer dizer algo ilegal ou não? Sim, sem dúvida. A pejotização trata-se de uma fraude trabalhista. O empregador, ele usa do artifício de contratar uma pessoa jurídica no lugar de contratar uma pessoa física, a fim de que com isso ele tenha menos custos e, claro, diminua a proteção que é oferecida ao trabalhador. A gente está notando e recebendo algumas informações e vendo em algumas situações que há empresas que estão sugerindo, outras impondo a funcionários que deixe o regime da CLT para passar a ser PJ, pessoa jurídica. Isso também é uma fraude. É uma fraude e o nascedouro da fraude está em justamente o empresário querer tirar do trabalhador algumas garantias que a legislação dá e fazê-lo uma pessoa jurídica, quando na verdade não é. Ao invés dele empregar uma pessoa e dar a ela salário, 13º, férias, proteção previdenciária, horas extras, FGTS, ele contrata uma pessoa jurídica de forma fictícia e ilegal, muitas vezes dando aí 10% a mais, só que suprimindo um arco de direitos que no final das contas vai ser prejudicial para o empregado. Quando a gente fala sugerir, a gente está sendo, eu acho até que econômico, porque na maior parte das vezes é impor. O camarada chega para o médico, que na área de saúde também tem muito, para um profissional liberal, um advogado, um consultor e fala: você quer trabalhar com pessoa jurídica? Se você voluntariamente disser eu não quero, você não vai ser contratado naquela empresa. Não há a possibilidade, eu ora quero ser contratado por um hospital, por exemplo, como médico pessoa jurídica, como médico pessoa física. Na prática do que a gente vê na fiscalização no Brasil, você é intimado a tornar-se pessoa jurídica. Se você não quiser, tudo bem, você vai sair do mercado para aquele empregador, você não vai mais trabalhar. Então, a prática ilegal, ela surge a partir do momento em que se quer inverter uma lógica na qual a pessoa física trabalha para colocar uma ficção de uma pessoa jurídica trabalhando e no final do mês entregando a nota fiscal. Agora, qual que é a diferença entre pejotização e terceirização? Tem muita gente confundindo. Às vezes fala assim, não, eu trabalho como PJ como se eu fosse terceirizado naquela empresa. Não é isso, né? Não, a pejotização é justamente essa fraude trabalhista que visa suprimir direitos contratando uma pessoa jurídica no lugar do que seria uma pessoa física.
A terceirização é quando uma empresa contrata uma outra empresa para prestar um serviço. Vamos chegar a um exemplo. Eu sou uma construtora, não quero, por exemplo, fazer o serviço de elétrica. Não é a minha praia. Ou pintura, também não é. Então eu contrato uma empresa de pintura, eu contrato uma empresa de elétrica, eu contrato, por exemplo, uma empresa de topografia e eles prestam o serviço para mim, construtora, e no final eu os remunero por meio de notas fiscais e eles contratam os próprios empregados. É totalmente diferente de eu, dentro da minha estrutura empresarial, trazer pessoas físicas, não contratá-las como pessoas físicas, contratá-las como pessoas jurídicas, para com isso, claro, haver economia, e no fim do mês, ao invés de eu pagar uma folha de pagamento, eu pago uma série de notas fiscais para pessoas jurídicas fictícias. Agora, a empresa que for enquadrada fazendo esse tipo de procedimento, que é a pejotização, qual é a punição e o que o empresário pode sofrer aí na justiça? O artigo 47 da CLT, que foi reformado agora recentemente, ele traz a previsão de que a ausência de registro é punível com multa de hoje R$3.000. Se for uma empresa não optante do Simples, é R$3.000. Se for uma empresa optante do Simples, é R$800. Essa é a multa administrativa pela ausência do registro no Ministério do Registro, multa aplicada pelo Ministério do Trabalho. Além disso, o MPT, Ministério Público do Trabalho, investiga essas práticas e a Justiça, quando não houver a correção da irregularidade, provavelmente vai ser demandada pelo empregado que tenha sido fraudulentamente contratado e, na maior parte dos casos, a Justiça vai decidir que deve ser afastada a figura da pessoa jurídica, deve ser aplicada ao empregado a figura da pessoa física com subordinação, com onerosidade, com pessoalidade e então vai obrigar aquele empregador mal contratador a pagar todas as verbas trabalhistas do começo do contrato até o fim, com as devidas indenizações, as correções, os recolhimentos para o FGTS que não foram feitos, os recolhimentos para a INSS que também não foram feitos. Então, no fim das contas, o empregador que incide nessa conduta, ele assume para si um risco muito grande. É aquela história do barato sai caro. Na maior parte das vezes, tende a sair caro. Agora, Daniel, para quem já está nessa situação, que já aceitou trabalhar como PJ, o que fazer para voltar para o regime de CLT? Porque a gente sabe que o trabalhador, muitas vezes, é a parte mais frágil do contrato. O que fazer para voltar? Como fazer isso sem perder o trabalho? E, principalmente, no caso de acidente do trabalho, o que o trabalhador deve fazer? Porque ele não vai ter os mesmos direitos que alguém na CLT. Por exemplo, na aposentadoria. Toda proteção previdenciária ela vai estar afastada para aquela pessoa que é PJ. Por quê? Porque o INSS não reconhece esse vínculo como sendo um vínculo legítimo. Então, acidente de trabalho, licença maternidade, doenças no trabalho ou doenças do trabalho, doença no trabalho, você eventualmente está doente e quer se afastar, ou doenças do trabalho, você adquiriu a doença no trabalho, nenhuma dessas proteções você vai ter enquanto PJ. O que é que o empregado pode fazer para reverter essa situação? No aspecto prático, é pouca coisa. Ele poderia, em tese, propor ao patrão dele ser contratado como empregado, deixar de ser contratado como pessoa jurídica, só que provavelmente o patrão dele não iria querer aceitar essa proposta e em algum momento poderia até vir a demitir esse empregado, pessoa jurídica. Então, para quem já está neste regime, na minha visão, o que há é uma possibilidade de demandar ao judiciário em algum momento ou fazer uma denúncia aos órgãos de fiscalização, seja o Ministério do Trabalho ou o MPT, para ir a essa empresa, ver se caracteriza a irregularidade, caracterizando a irregularidade, autua-se, ou o Ministério Público propõe ação civil pública e, em algum momento, a conduta ela pode ser revertida, a empresa pode deixar de contratar aqueles empregados como PJ e passar a contratá-los como pessoa física. Mas a relação direta empregado-empregador, nesse ponto, ela tende a ser um pouco tensa. Você acredita que a reforma trabalhista acabou confundindo algumas interpretações em relação à pessoa jurídica? E também isso pode causar um aumento de processos na justiça? O que acontece com a reforma é que a reforma trouxe modificações que estão, de certa maneira, na lei. Há, claro, algum momento, uma discussão sobre o que é aplicável em cada circunstância, perfeito. Só que muitas pessoas de má fé utilizam o argumento da reforma para dizer que coisas que nunca foram permitidas passaram a ser. Exemplo, a pejotização. A reforma trabalhista ela não trouxe a pejotização como sendo possível, muito menos como regra.
Mas em muitos casos, você vai ver pessoas dizendo que a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade. Não trouxe. Diversas verbas trabalhistas de natureza constitucional, nenhuma delas foi modificada. Porém, você vai ver no dia a dia empregadores, contadores, até advogados, dizendo ou defendendo perante os seus contratados, perante os empregados do seu contratante, que aquilo dali passou a ser permitido. E a gente sabe que muitas vezes isso é mentira, isso é mais uma forma de ludibriar o trabalhador. Você acha que vai causar um aumento de processo na justiça mais para frente em relação a isso? É possível que sim, porque as irregularidades tendem a aumentar. A irregularidade aumentando, o aparato fiscalizatório do Estado, num tripé, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, não tendo vazão possível de dar para esses conflitos, em algum momento os processos trabalhistas podem aumentar. O trabalhador vai sentir mesmo na hora que ele precisar desses benefícios, né? Por exemplo, na hora que for demitido, precisar de um seguro-desemprego, na hora que for precisar de um auxílio-doença, é nesse momento, ou na hora que for sair do trabalho e ver que não tem nenhum tipo de direito, é nesse momento que o trabalhador vai sentir. Para algumas pessoas, talvez nem seja tão imediato, mas no futuro, quando a gente for se aposentar, a nossa geração, daqui a 30, 40 anos, o cara vai ver que provavelmente não teve algum recolhimento algum ou muitos recolhimentos, e aí não vai ter o benefício da aposentadoria. Então, às vezes, o empregado ele é levado a perceber que está tendo uma vantagem, só que é uma troca injusta, cujos resultados eles podem ser a médio prazo, mas em alguns casos eles podem ser só no longo prazo, daqui a algumas décadas. Só para a gente encerrar, o trabalhador que tiver dúvidas, onde ele procurar, para quem ligar, onde conseguir essas informações? Aqui em Cuiabá, lá no Porto, Rua São Joaquim 345, a gente está à disposição, o Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também colhe denúncias dessa natureza e o trabalhador pode procurar também o seu sindicato, se existir na categoria, a fim de que seja instruído, a fim de que seja registrada a denúncia e encaminhada aos órgãos competentes. Muito bem, eu conversei aqui com o auditor fiscal do trabalho, Daniel Magalhães, a quem eu quero agradecer. Muito obrigado. E por hoje é só, mas você pode rever esse programa quando quiser acessando a página do TRT no YouTube. O endereço está aí na sua tela. Aproveite para seguir o Tribunal nas redes sociais e assim ficar por dentro do que ocorre na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.